Estamos aqui na nossa segunda edição do podcast Face a Face, sejam todos bem-vindos. Lembrando a todos que esse canal é um canal novo, onde nós vamos discutir vários assuntos interessantes sobre odontologia e assuntos relacionados, tanto para os colegas profissionais quanto para você que é paciente e precisa de uma informação mais atualizada. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Estamos recebendo aqui uma colega fonoaudióloga, a doutora Tati Souza, para falar do papel da fonoaudiologia no pós-operatórios de cirurgias e também para aqueles pacientes que fazem eventualmente tratamento ortodôntico e precisam de alguma orientação do fonoaudiólogo. Antes da gente começar, lembro para que você possa fazer inscrição no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações e os nossos conteúdos semanais a partir de agora. Muito bem, doutora Tatiane, prazer recebê-la aqui. Prazer meu. Me fala um pouco, conta um pouco aí para nossa audiência, um pouco sobre você, um pouco sobre a sua experiência profissional. Vamos lá. Eu estou há 10 anos no mercado da fonoaudiologia, né? E desde que eu entrei na fono, eu sabia que eu queria essa área. E aí me especializei, não parei de me especializar nunca, porque minha primeira especialização foi motricidade orofacial. Depois eu fui fazendo especialização de TM, do orofacial, e fui me aprofundando nessa questão que aqui em Natal era pouco visto aqui em Natal, que é uma preparação para a cirurgia, o pré-operatório ortognático e o pós-operatório. E aí, diante de tudo isso, também eu atuo junto com os ortodontistas também, não só na preparação, quando está usando aparelho para preparar para a ortognática, mas também diante de outras necessidades. Legal. E assim, o que o fonoaudiólogo faz? O que uma pessoa que tem graduação em fonoaudiologia, qual que é o escopo de atuação dele? Em que tipo de situação, em que tipo de pessoas podem se beneficiar, por exemplo, de uma avaliação, de uma consulta com um fonoaudiólogo? Bom, a fonoaudiologia abrange muitas áreas. A minha em si é voltada mais para essa parte de cabeça, pescoço, musculatura, como eu já citei. Mas aí várias áreas ela abrange. Linguagem, infantil e adulto, voz infantil e adulto, e tudo que envolve comunicação. Mas a área que eu escolhi, a área que eu atuo e que eu sou capacitada para a minha atuação e tento fazer o diferencial na minha atuação é a área de motricidade e a área de cabeça e pescoço. Interessante. E como é que você direcionou para essa área? O que te fez, o que despertou em você esse direcionamento? Na verdade, porque quando eu fui fazer fono, não tinha fonoaudiologia na UFRN, na época que me veio na cabeça. E eu estava revoltada porque eu não tinha passado em outro vestibular. Eu tinha estudado muito e não tinha passado. E aí eu fui escolher alguma coisa que não tivesse lá. E aí tinha, na época, na Universidade Potiguar. Então, eu fui ler o que tinha, o que poderia fazer como fonoaudióloga, e aquilo ali foi o que mais me chamou a atenção. Acho fantástico o trabalho com desenvolvimento infantil, por exemplo, de linguagem, desenvolvimento com a criança, mas quando eu li sobre o curso, aquilo já foi me direcionando que era aquilo que eu queria. Trabalhar com essa questão de parte de cavidade oral, cavidade intra-oral, isso que me deixava feliz. E quando eu entrei no primeiro dia, que já foi perguntado pela diretora do curso, eu disse: eu quero seguir essa área. Eu não tinha noção do que ainda ia vir, mas eu já sabia que era isso que eu queria. Bom, eu tenho duas filhas. Eu me lembro muito bem que em algumas etapas, né, da infância delas, início da adolescência, no ambiente escolar, né, é importante às vezes você contar com esse tipo de
de assessoria, né? Algumas crianças, elas acabam tendo, em algum momento, algum tipo de dificuldade com a comunicação. Não num nível mais, eu diria, neurológico, mas às vezes de hábitos, né? De postura de língua, língua presa. A pessoa está aprendendo ali a sua constituição, né? Fonética e tem algum distúrbio que atrapalha. E depois, evoluindo, né? Ainda como tratamento direcionado agora para odontologia, né? Crianças que procuram tratamento ortodôntico, elas têm que usar alguns aparelhos que atrapalham muito na fala, num determinado momento, né? Num período inicial. Então, a gente já percebia isso. E você ainda faz esse tipo de abordagem ou você está cada vez menos fazendo isso e indo mais para a cirurgia mesmo? Faço. Assim, eu recebo dos ortodontistas, pronto, inicialmente, crianças com 6, 7 anos que estão colocando o aparelho inicialmente, eles colocam o aparelho e ainda tem alguns hábitos que precisam ser adequados para poder o tratamento ter a gente conseguir um objetivo mais rápido. Exemplo, se aquela criança de 6 anos, estou dando exemplo assim, se aquela criança ela faz uma interposição lingual e ela está projetando mandíbula e essa mandíbula está tendo um crescimento verticalizado, a gente tenta com que essa criança, e está usando aparelho, iniciou. Então, a gente vai tentando fazer um trabalho para que no futuro ela não possa precisar, se for o caso, fazer uma cirurgia. Certo. Tirando, cirurgia é um aspecto muito particular, mas vamos considerar a média dessas crianças, de pessoas jovens. Quais são os sinais que elas podem expressar que pode chamar a atenção de um pai, por exemplo, para uma avaliação com fonoaudiólogo? Pronto. Vou puxar um pouquinho do que você falou do período da escola. No início, quando eu me formei, eu cheguei a atuar como fono educacional. E aí eu acho que talvez isso responda, porque eu direcionava aos professores para eles observarem o que também os pais deveriam observar. Uma criança que quando está no colégio, sente bastante sono no horário da aula, é algo para se chamar a atenção, porque essa criança ela pode ser um eventual respirador oral não tem um sono produtivo à noite, e aí ela começa a ter um sono durante o período de aula. Então, é algo que eu sinalizava aos professores. A boca sempre aberta, que também, para elas eram comum, aquilo dali, ver a criança de boca aberta, ou porque estava chupando o dedo. Então, tudo que eu sinalizava na época que eu atuei como fono educacional, e era sempre voltado para essa área, não só para dizer que aquela criança tem um desenvolvimento um pouco atrasado, porque eles costumam comparar, né, com os demais. Então, eu não queria voltar só para esse desenvolvimento infantil, de linguagem infantil. Eu queria mostrar que ali tinha outras coisas por trás. E é algo que hoje em dia até me orgulha, porque na época eu ensinava, dava aula na pós-graduação, e uma professora que escutou toda a capacitação que eu tive que dar antes aos professores para identificar, assim como era para os pais identificar alguma coisa que pudesse levar ao fono, hoje essa professora está fazendo faculdade de fono e ela disse que se inspirou na capacitação que eu dei. Isso é fantástico, levou a despertar em algo. Maravilha, com certeza. É muito bacana, né, a gente entender essa interface, né, e o papel da fonoaudiologia como uma área que pode contribuir muito, e até do ponto de vista de prevenção, né, dessas crianças que elas podem ter em determinado momento prejuízo porque deixaram de receber uma avaliação num momento ali específico. Um outro assunto que eu acho que é muito interessante, as pessoas sempre perguntam, né, agora já dentro de uma abordagem mais de tratamento, né? Hoje a fonoaudiologia ela evoluiu bastante em termos de técnicas, né, de possibilidades de tratamento. Como é que você vê isso e o que você pode dizer para nós assim, de que você faz hoje um pouco que era diferente de quando você começou a trabalhar, por exemplo? Na
época que eu fazia faculdade, tinha muita coisa que a gente nem escutava que hoje eu utilizo. Então, eu gosto de dizer que eu uso a fonoaudiologia moderna. O meu mestrado internacional em nutrição e dietética, eu quis fazer justamente por isso. Porque eu gosto de sentar com o meu paciente, não como uma consulta de ficar assim, frente a frente e pedir para fazer um exercício, digamos, tem uma interposição de língua, tem uma hipotonia de bochecha, hipotonia labial, e eu ir fazer a manipulação e ficar uma coisa chata, porque eu sei que eles acham chato. Então, eu utilizo recursos para que isso não se torne chato, que se torne prazeroso para eles. E aí eu acredito que eu venho conquistando isso. O mestrado em alimentação foi justamente para isso, não só para o pessoal do pós de uma cirurgia ortognática, por exemplo, que envolve muito e requer muito de um acompanhamento alimentar correto, no caso. Mas sim, quando eu vou, por exemplo, com criança, eu utilizo estratégia de colocar uma Nutella no céu da boca, né? No palato duro, eu utilizo. Que coisa ruim, criança com Nutella. Quando é um adulto que faz uma dieta, eu sugiro outras coisas que tenham a mesma consistência. Por exemplo, uma pasta de amendoim. Se o adulto não quer algo doce, um requeijão. Então, eu vou adaptando de acordo com o estilo de vida de cada um. E fora os recursos que eu utilizo de equipamento, né? Laser, radiofrequência e por aí vai. Então, a fono está bastante capacitada no sentido de cuidar desse período específico com diversas opções, né? Porque fica a ideia que é algo mais focado na motricidade, mas pelo que eu vejo está bastante ampliado. Uhum. E você também enfatiza bastante a sua experiência nessa área. Então a gente vai direcionar um pouco agora para isso. Uhum. Pós-operatório. Quando foi que você despertou para a importância desse tipo de atuação da fono, especificamente em pós-operatório? É importante. E que tipo de pós-operatório você hoje trabalha? Na época de faculdade existia um projeto. Era um projeto de pacientes que faziam cirurgia ortognática. E aí tudo que envolvia essa área eu queria aprender. E aí, quando eu participei desse projeto, eu achei muito fantástico. Eu sentia falta de algumas coisas, talvez por ser na universidade. E ali eu disse, quando eu me formar, eu quero ir para essa área e quero fazer esse paciente que eles sentiam na época, 2 meses eu estou sem comer nada, estou só me alimentando de líquido. E eu falava assim, pensava, eu quero fazer diferente para ele. E foi quando eu fui entrando nesse mundo. Interessante. E você já tem há quantos anos que você faz esse tipo de trabalho? Olha, quando eu me formei, faltava 6 meses para concluir a primeira pós-graduação. Que naquela época a gente poderia fazer, né? Na época de formação a gente já poderia começar. Então faltava 6 meses. Terminou, eu já comecei já iniciei com isso. É algo interessante para a gente falar também, porque eu iniciei em consultório. Hoje não estou mais em consultório. Não, como é? Conta aí pra gente então um pouco disso. Eu trabalhei 1 ano em consultório. Eu aluguei uma sala, né? E aí eu disse, vou abrir um turno. Abri um turno, com menos de 1 mês eu estava com aquele turno fechado. Abri outro turno, mais 2, eu fiquei com segunda e terça fechado naquela clínica que eu aluguei aqueles 2 turnos. Só que o trabalho que eu comecei a desenvolver não rolava, não dava certo em consultório. Por quê? Porque eu utilizo comida. Eu gosto de chegar com o meu paciente, por isso que hoje eu atendo no hospital e atendo domiciliar. Porque eu chego o paciente, eu vou me sentar na mesa com ele, se é o horário do café da manhã, eu vou com ele para o café da manhã dele, na mesa dele. Não quero que ele vá comer na cama, porque às vezes eles pensam que
estão cirurgiados, vão se alimentar na cama, porque não quer se levantar. Então, acaba entrando literalmente na rotina do paciente. Então, eu passei 1 ano em consultório, até as recepcionistas diziam assim, ai, doutora, eu queria ser sua paciente, porque os pacientes chegam aqui com comida, chegam com bolo, chegam com empadão, chegam com almoço. Só que não era o que eu queria. Eu queria que aquele paciente tivesse um certo comodismo. E aí foi quando eu fui e deixei literalmente o consultório para atender domiciliar. Maravilha. Falando agora um pouco apenas para esclarecer, a cirurgia ortognática, nós vamos abordar aqui num podcast específico para isso, mas a cirurgia ortognática é uma modalidade de cirurgia onde nós movimentamos e alteramos o posicionamento dos ossos da face para que o paciente tenha uma mordida, uma oclusão dentária melhor e obviamente que isso tem uma série de repercussões positivas para os pacientes. Mas que no pós-operatório é bastante comum, né? Principalmente na primeira semana, nos primeiros 10 dias, o paciente precisa de uma assistência além daquele pós-operatório tradicional. E é nesse sentido que a fonoaudiologia, e particularmente a doutora Tatiane, né, que nós conhecemos, desenvolve esse trabalho e esse trabalho só tem trazido benefícios para os nossos pacientes em particular. Então, Tati, é importante falar sobre isso porque às vezes a pessoa está ouvindo aqui, mas ela não tem muita experiência ou não conhece muito, né? O paciente mesmo, ele quer fazer a cirurgia, ele vai ser submetido à cirurgia e nem sempre ele tem um tipo de direcionamento. E uma das estratégias que eu julgo que você introduziu, vou dizer assim porque eu conheci, que é um diferencial, é a assistência domiciliar, né? Então, o paciente ele pode contar com esse tipo de assistência em casa, num período que normalmente ele está repousando, né? Que ele deve ficar de fato restrito, com pouca movimentação. E como a cirurgia ortognática é uma cirurgia feita, né, por dentro da boca, é muito comum que o paciente tenha restrição alimentar nesse período. Ou seja, é um contexto, é um período que ele gasta muita energia, até no processo de cicatrização, ele precisa de uma dieta hipercalórica, proteica, ele precisa movimentar, né? É ideal que a mandíbula movimente, e é o contrário, né? Nessa primeira semana, normalmente ele fica restrito, e você, então, você teve essa pegada de identificar esse ponto, e tanto, né? Você fez uma pós-graduação, né? Na área de nutrição. Foi. Que legal, né? Foi o mestrado. Foi. Que bacana. E aí você introduziu, então hoje você não atende mais no consultório. Como, é um tratamento VIP, na verdade, né? Você vai... Eles costumam dizer que... Porque assim, eu entro na rotina deles, eu estou lá diariamente. O protocolo que eu desenvolvi, existe uma quantidade de sessões que eu faço consecutivo. Então, eu vejo aquela evolução do paciente diariamente. Eles fazem cirurgia, ele retorna para o cirurgião mais ou menos 7 dias. Por aí, depende, né? Depende do caso, né? Porém, eu tô lá todos os dias. E assim, eles sentem uma segurança, assim. Porque qualquer coisa que... Eu percebendo qualquer coisa que eu esteja julgando errado, que esteja... que ao meu ver não esteja bem, eu já te comunico. Então, o paciente ele sente-se de certa forma seguro. Além de que antes disso eu tenho iniciado já com ele, né? Muitas vezes o pré e sempre eu estou no centro cirúrgico também. Eles dizem, eles todos relatam, não tem um que não relate que não sente essa confiança. Sim. Todos dizem, eu sinto essa Você confiança. gera uma conexão de proximidade com o paciente, né? Um vínculo, e ele é capaz de reconhecer num período muito curto a importância disso. Que é outro desafio, né? Você sabe que quando a gente está numa fase de preparação para a cirurgia ortognática, várias questões surgem, né, do lado do paciente. É comum. Tem ansiedade, um procedimento que você desconhece, você fica preocupado em planejar a sua rotina, né, no pós-operatório. As pessoas hoje elas têm muita pressa, elas querem voltar rápido para o trabalho, querem voltar para as suas atividades. Inclusive será outro podcast, né, com um colega aqui, um psicólogo, nós vamos
falar sobre esse medo, né, que tem dos pacientes com o dentista, mas é muito importante reconhecer a importância do fonoaudiólogo nessa etapa. Eu particularmente faço cirurgia ortognática há mais de 20 anos, eu acompanhei a evolução, eu chamo a evolução da abordagem, não é só técnica, é uma abordagem conceitual de como tratar a pessoa, né? Não tratar a cirurgia. E nós observamos nitidamente que uma série de cuidados eles são essenciais para que o pós-operatório seja melhor, seja mais confortável, que o paciente ele recupere suas funções rapidamente. E sem sombra de dúvida, dito, né, pela minha experiência, você tem trabalhado com a gente já faz um tempo, e eu sinto a diferença no cuidado, e os pacientes eles falam para você e eles falam para mim. Então essa é uma via dupla, ele te informa, ele fala para mim também. Então isso é uma prática hoje que é rotineira, né, na nossa, vamos chamar, na nossa lógica de trabalho, e que eu faço questão, né, de comentar com todos aqui que é muito importante essa participação do fono. No pré-operatório ela já é muito importante, mas naturalmente você pega o paciente, né, numa outra etapa mais tranquila, mas no pós-operatório ele é essencial. E me conta um pouco, né, conta pra gente um pouco como é essa experiência quando você vai lá na casa, a pessoa tá ali um pouco ainda talvez reticente, como é que é? Como é que você lida com isso? Na verdade, atender dentro da casa do paciente requer uma sensibilidade muito grande, porque eu estou entrando dentro da vida dele, literalmente. Ali é uma rotina, muitas vezes eu deixo os horários assim. Por exemplo, sempre que eu estou indo, eu marco o horário, às 16 horas estarei, faço todo o agendamento, estarei com o paciente às 16 horas. Quando eu estou indo, eu aviso. Muitos pacientes às vezes querem se ajeitar para me receber. Ah, que legal. Mas eu sempre digo a eles assim, fiquem à vontade do jeito que você estiver. Então, às vezes quando são mulheres, elas ficam, se sentem à vontade de estar de camisola. Elas ficam, eu atendo elas na cama delas, faço o que eu tenho que fazer, depois eu digo, vamos lá para a mesa, porque eu quero ver como que tá a alimentação, eu quero ver como é que tá o processo mastigatório naquele momento, eu quero ver a deglutição naquele momento. Então, e às vezes elas vão de camisola. Se for o homem, normalmente eles estão acompanhados das esposas, mas aí já é diferente. Já atendi senhor que ele disse assim, eu não queria nem vestir a camisa. Eu disse, fique à vontade se quiser colocar a sua manta por cima. Então, assim, eles ficam à vontade. Óbvio, existe o respeito dos dois lados. Claro, é essencial. Não muda por não ser em consultório, mas é muito delicado entrar dentro da casa do paciente. Então, ainda hoje é algo que eu levanto muito, é uma bandeira que eu levanto muito, porque antigamente se via o home care atender somente pessoas debilitadas que não poderiam sair de casa. Exemplo, idosos que estão acamados. O home care se via desse jeito, não só na fonoaudiologia, de todas as especialidades da área da saúde. E eu fui tirando muito isso. Eu fui tirando isso que, inclusive, atender a parte, não só de pós, a parte de ortodontia também, né? Quando o ortodontista me encaminha, as pessoas super bem, super saudáveis, estão voltando da academia, super ativos, adultos, os jovens que colocaram aparelho, as crianças que estão na média de 6, 7 anos que estão começando a colocar aparelho, mas é o comodismo. Hoje, a rotina que a gente leva também requer um comodismo. O comodismo de ser atendido em casa, de ser atendido, ai Tati, eu estou atrasada hoje porque eu estou saindo do curso de alguma coisa, do curso de inglês, estou saindo da aula de música. E aí eu já pego o meu horário, já vou para outro paciente e vou encaixando. Então, assim, o comodismo para o paciente é muito bom também. Como eu disse, é delicado entrar na casa do paciente. Requer uma postura diferente, você não pode ser invasivo. Nem todo mundo é aberto, como é que eu posso dizer?
abre a porta da sua casa, mas não quer abrir a sua vida. Sim, e eu acho que nosso papel como profissional, ele também deve ter esse cuidado, né? De identificar que Tem um limite, o que né? nós estamos fazendo, de fato, é uma abordagem para o benefício daquele paciente, mas dentro do contexto do pós-operatório, né? A ideia é essa, mantendo essa discrição, esse respeito, e entendendo que, de fato, ir à casa das pessoas pode ser desafiador nesse sentido, né? No entanto, é um benefício extremo. Eu acredito, observo muito isso, que nesse período, principalmente, não só nele, mas principalmente nesse período, né, do pós-operatório imediato, que vai de 7 a 10 dias, é uma diferença muito, muito grande, e isso permite não só, né, esse cuidado e essa atenção mais próxima, mas eu também tenho isso de os meus pacientes, eu sempre acompanho muito de perto no pós-operatório, né? Muito de perto. Eu vejo meus pacientes semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, dependendo do contexto. E isso traz uma segurança muito grande. Eles mesmos gostam disso, né? De sentir essa atenção. Muito bacana. E eu vi você recentemente, né? Acompanhei você recentemente nas suas postagens. Seu Instagram é Doutora Tati Souza, né? Mas eu vejo lá você coloca umas coisas interessantes. E hoje em dia a gente vê muito, né, em pós-operatório, as pessoas com aquelas fitas na face, né? Depois passa um pouco de laser. E conta pra gente um pouco aí, o que são essas estratégias que você usa e como cada uma delas pode melhorar o pós-operatório do paciente. Inicio já no centro cirúrgico, né? No pós-imediato. Coloco a bandagem elástica. A bandagem elástica, ela serve assim. Primeiro, antes de colocar a bandagem elástica, muitas vezes eu já quero ir aplicando laser pontualmente. Dependendo de como está a rotina no centro cirúrgico, lá na hora, eu consigo colocar a bandagem logo. Não vai interferir. Mas a bandagem eu utilizo tanto para fazer a compressão do tecido, né? Foi tudo mexido ali dentro. Então, eu quero fazer essa compressão do tecido e também utilizo para fazer o dreno. Eu costumo dizer que enquanto eu não estou com minhas mãos no paciente, aquelas fitas, elas estão fazendo o meu trabalho. Então, é essencial ter a bandagem. É essencial e faz uma diferença grande. Utilizo também no pré-operatório, eu consigo bons resultados, porque eu já consigo mexer um pouco na musculatura do paciente no pré, e aí no pós eu utilizo mais com essa função, mais com esse objetivo de drenar e de fazer essa função de compressão. Eu tenho também uma faixa, você conhece, né, a faixa compressiva, e essa faixa eu já peço para eles levarem essa faixa, pedir para colocar lá no gelado, né, a bolsinha em gel gelada, e aí depois que eu faço a aplicação da kinésio, que é a bandagem elástica, a aplicação de laser, aí eu coloco a faixa compressiva, porque quanto mais eu faço essa compressão, melhor vai ser para o tecido que foi tudo manipulado ali, aquela musculatura. Ah, que bacana. E eles gostam, né? Os pacientes gostam disso. Né? Acha até um estranho, mas é legal aquela faixinha, né? Você usa umas cores escolhem as cores. Escolhem as cores. Ele participa, né? O paciente acaba participando um pouco do processo, né? Naquilo ali a gente vê muito isso na ortodontia, né? O paciente quer escolher a cor da liguinha, o paciente quer escolher lá talvez o tipo da bandagem que ele vai usar. Eles ficam felizes com o kit de pré-operatório, que eu digo, já leva no dia da sua cirurgia, que é a faixa compressiva com as 2 bolsas em gel, que fica tanto gelado quanto quente, né? Para fazer que eu também faça essa transição quando estou atendendo eles no pós. Já está na hora de sair do gelado, vamos colocar a compressa morna. Então, é um diferencial também, porque eles têm essa dúvida, é comum ter essa dúvida de quando é que eu vou mudar a minha compressa. Será que eu já posso mudar para compressa morna? E aí, quando eu estou lá naquela rotina diária, eu consigo perceber e já digo, vamos mudar. Hoje você já começa a utilizar a compressa morna. E para a gente complementar esse tópico, que eu acho muito interessante,
Quando você vai passar para o seu paciente e você vai conversar com o seu colega sobre a necessidade desse controle pós-operatório, como você estima, por exemplo, o período, vamos chamar um período mínimo necessário que ele precisa aderir a isso? Porque também não adianta fazer 1, 2 sessões, né? As pessoas às vezes têm essa ideia, né? Tem ideia com a gente também. Isso não é um tratamento que assim, pontual, você fez ali 1 vez ou 2, mas como é que você aborda isso? O que a sua experiência mostra em termos de um número mínimo e como é que você orienta quando começa e quando termina, mais ou menos? Bom, eu deixo explicadinho direitinho para o paciente e também algo que eu venho trazendo muito e batendo muito na tecla com os cirurgiões é se o cirurgião ele não falar assim, você precisa das sessões que ela vai dizer, o quanto ela vai julgar e avaliar o quanto você precisa, fica algo frouxo pelo paciente, ele vai fazer o mínimo que puder, às vezes porque quer economizar ou porque às vezes não acha necessário. Então, eu apresento meu protocolo, o paciente de fato ele não vai entender para que serve a radiofrequência, ele não vai entender, a não ser que ele seja muito curioso e pergunte e eu explico. Mas aos colegas não, eu explico todo o passo a passo do protocolo. Então, eu dou 16 dias eu digo que 16 dias é um tempo adequado para a gente começar a espatular, que no caso é para começar a abertura de boca. Com esses 16 dias, normalmente os nossos pacientes, eles já estão se alimentando, você é prova disso, que às vezes eles mandam a foto da alimentação do almoço e estão comendo o feijão, arroz, o frango, coisa que não se via antigamente, às vezes com 10 dias, 9 dias, isso é fantástico. Isso é resultado de seguir o protocolo fielmente. Assim como quando você diz, faça a avaliação e ela vai dizer quantas sessões precisa e eles atendem a quantidade de sessão que eu digo. Então, 16 sessões é o que eu julgo necessário para a gente fazer esse início de ortognática. Deixo sempre claro que possa ser que depois, como houve mudanças na estrutura, muitos pacientes relatam, por exemplo, eles têm muita queixa de dizer assim, eu estou sentindo que o meu céu da boca desceu. Eles falam assim, que eu não estou falando direito, Exato. que eu estou colocando na língua, ou então, às vezes fica com a parestesia, que é a falta da sensibilidade, né, seja em língua, lábio, enfim. E aí, tem passado esse período das 16 sessões, eles já, desde o início, já estão conscientes de que pode sim haver um período que a gente vai trabalhar as outras queixas que ficaram. E aí não são mais sessões consecutivas, a gente vai intercalando 2 vezes na semana, 3 vezes, depende muito do que vai vir. Mas tem um detalhe que eu particularmente também observo, né? A gente opera pacientes não só aqui de Natal, opera pacientes que vêm do interior e hoje, felizmente, né, já opera pacientes que vêm até de outros estados operar com a gente. E esse talvez não tenha aquela mesma disponibilidade de tempo, porque isso é natural. Ainda assim, que você recomenda, por exemplo, um período mínimo, olha, fica aqui pelo menos 1 semana, entende? Recomendo. Não tem como, de verdade, se ele voltar, ao meu ver, se ele voltar para onde ele for, com 15 dias, eu ainda digo que com 15 dias ele indo, voltando para a cidade dele, eu ainda fico mais tranquila, mas menos que isso eu não fico tão tranquila não. Certo. Isso é um desafio, né? Nem todo paciente pode ficar os 15 dias, mas é compreensível, porque é um período, né, crítico, né? Que a pessoa precisa se organizar para fazer esse tipo de atenção. E assim, eu falo para eles e deixo eles bem conscientes. Muitas vezes eles dizem, doutora, se eu fizer apenas 10, ainda existe muito na cabeça das pessoas que antigamente se encaminhava 10 sessões, eu vou encaminhar 10 sessões. Então, na cabeça das pessoas ainda estão enraizadas... fazer 10 sessões. 10 sessões. Se eu fizer 10,
Eu explico a necessidade do quanto que é preciso, mas se você quiser fazer 10, eu falo desse jeito, você faz. Aí quando terminar as 10, você vai me dizer se o que é que tá sentindo, se tem necessidade. E aí é batata. Eu tenho sido testemunha de como os pacientes, os meus pacientes pelo menos, eles aderem às suas orientações. Que mágica é essa que você faz com esse povo que eles ficam tão... Eu acho que eu sou muito espontânea com eles. Eu falo a verdade mesmo, de forma que não vai chatear. Então, eu acredito que quando eu estou conversando e estou dentro da casa deles, e às vezes se torna engraçado, muitos pacientes chegam e dizem assim, não estou conseguindo comer, não estou conseguindo me alimentar, porque está tendo escape. Então vamos sentar na mesa? Eu acredito que isso de sentar na mesa, de estar junto, e aí eles dizem assim, querem um cafezinho? Eu sou cafeólatra, vocês sabem. Então eu digo, vamos, eu vou tomar um cafezinho. É diferente de chegar, pedir para você se alimentar com esse pedaço de bolo, com esse suco, e eu ficar observando. Isso é totalmente diferente. Por isso que eu não trabalho dessa forma. Se tem o café e tem um pedaço de bolo, mesmo que eu não goste daquele bolo, eu deixo como se eu fosse comer. Eu estou dando esse exemplo, assim. Mas para o paciente, eu estou lanchando com ele. Então, ele se sente à vontade. Então, quando o paciente vai cada vez mais se sentindo à vontade, eu vou conseguindo tirar mais dele, para ele poder também me dar mais do que eu preciso. Eu dou mais de mim, e aí eu vou conquistando ele. E é bem isso, né? É fazer essa... É um termo bem comum hoje em dia, esse rapport, né? Ganhar essa confiança com o paciente, porque ao final do dia ele está lá, você está do lado dele, você está orientando a fazer um exercício, orientando a mastigar um alimento, e ele vai ficar muito mais seguro se porventura ele ouvir um ruído, você está ali com ele, você está dando esse tipo de assistência. Maravilha. Tati, estamos indo aqui já para o finalmente do nosso podcast. Já? Mas nós vamos abordar aqui 2 temas ainda que eu acho que são extremamente relevantes, né, em termos de pós-operatório. E aí não tem, às vezes, só a ver com cirurgia ortognática, mas pacientes que submetem a outros tipos de cirurgia na cavidade oral, implantes, enxertos, né, extrações dentárias, e que é muito comum o paciente ter um pouco de inchaço, né? Não é sempre que isso acontece num nível exagerado, mas acontece às vezes. E o outro é a parestesia, né? Parestesia é um termo técnico, mas é aquela alteração na sensibilidade, né? O paciente fica com o lábio ou com a língua dormente durante um tempo. Nesse sentido, como é que é a sua abordagem para acompanhar esses pacientes com parestesia? O que a fono pode fazer para melhorar? Parestesia, utilizo laser. Laser e vou utilizando outras estratégias para ir ajudando com que aquela sensibilidade vá voltando. Depende muito de onde é o local da parestesia. O paciente hoje em dia, ele chega para a gente, eu digo que eles vão primeiro para o Dr. Google. Então, eles já chegam, já têm pesquisado o que é a parestesia, o que fazer. Então, eles já chegam com uma certa informação, seja errada ou não. O problema que eu vejo com essa informação do Google é óbvio, tá lá um texto, ele consegue, qualquer pessoa hoje vai no Google, ele consegue uma informação que pode ser informação muito boa, mas tem muita informação sem filtro e sem nenhuma consistência. Isso a gente precisa até, né, gasta um tempo ali orientando. Primeiro, né, na minha experiência, particularmente, parestesia é muito pouco, né? São raros os casos. Em cirurgia ortognática ela é mais comum, haja visto o tipo do procedimento, mas a gente sabe também que depois de um tempo a maioria absoluta dos pacientes recuperam. E você explica também a eles, eles já estão cientes? Eles já estão cientes, então é diferente. Mas às vezes o paciente ele pode ter sido exposto a outro tipo de situação e aí é uma surpresa. Um caso recente que eu tive a oportunidade de receber no consultório de uma senhora jovem,
ela foi fazer um procedimento de rotina e eu não sei se foi em relação à anestesia que ela recebeu, alguma manipulação próximo ali do nervo lingual, e que ela ficou bastante desconfortável, né? Com a língua dormente e até em alguns certos pontos também com alguma alteração na sensibilidade gustativa, uma sensibilidade mais especial. E a gente também faz, né, um pouco de laser nesse sentido, mas ali muito pontual. Então, você hoje também disponibiliza esse Sim. tipo de acompanhamento para os pacientes que, porventura... Né? Se o paciente seguir direitinho o que eu peço, a gente consegue obter sucesso. Eu tenho uma paciente que, mesma situação, acredito que foi uma lesão no nervo e a língua dela, ela disse assim, eu não sinto nada. O lado esquerdo já voltou a sentir e o lado direito, eu perguntei, que nota você me dá agora de 0 a 5, 0 você não sente nada. Ela deu 3,5. Para mim isso é maravilhoso. Um mês. Não fiz um mês completo, não. Pedi agora uma pausa para ela vai viajar em dezembro, então em janeiro a gente retoma. E ela está super animada porque ela viu o resultado. Paralelo a isso, tem paciente que mora em interior, como a gente já falou agora, e aconteceu a mesma coisa. E aí essa paciente, ela me disse, parece que eu estou com um ferro quente na língua. Eu não sei se eu vou obter sucesso com ela, porque ela vem uma vez e olhe lá. Então... E os tratamentos hoje são muito multidisciplinares, né? A gente tem os colegas, os neurologistas, né? Que também ajudam bastante com o tratamento, às vezes, farmacológico. Em raros casos precisa de alguma intervenção. O mais importante é diagnosticar o que está acontecendo e agir rápido, né? Essas terapias de pós-operatório, na minha opinião, elas aumentam muito a chance de sucesso se elas forem instituídas de modo precoce, né? Depois que passou ali 15 dias, um mês, que volta para procurar, normalmente você já está numa fase que as chances de sucesso elas são bastante reduzidas. E por isso essa insistência, né, que eu chamo a atenção de orientar os nossos pacientes que mesmo para o pós-operatório dele ser confortável, e é importante às vezes uma avaliação no pré-operatório, né? Estimar o que vai ser feito, fazer uma análise da situação atual, da musculatura. Conhecer o paciente. Aqueles pacientes, né, os pacientes que a gente chama de que tem uma combinação, né? Tem várias situações que os pacientes eles apresentam como resultado final, aquele sorriso gengival. Quer dizer, a pessoa está ali no repouso, o lábio dela já está aberto, não toca o lábio, e às vezes quando a pessoa sorri, ela sorri de modo assim, bastante descontraído, aparece muita gengiva. E esse é um dos pontos que os pacientes mais reclamam, assim, eles têm mais queixa e procuram para tratar, né? Sorriso gengival, existem algumas opções, mas quando é um sorriso gengival esquelético, né, que a gente chama, que a cirurgia ortognática é a principal indicação, associado normalmente tem alguma disfunção na musculatura perioral, né, principalmente aqui na musculatura ao redor do lábio. Isso. E se isso não é levado em conta antes da cirurgia, interfere inclusive na quantidade de movimento que você tem que fazer para selar. Então, me fala um pouco de pré-operatório. Quando é que você gosta de ver o paciente? Em que etapa do tratamento? Eu gosto de ver o quanto antes. Quando o paciente vem com uma semana, eu não consigo fazer muita coisa, é óbvio. Mas quando o paciente é encaminhado com uma antecedência, é maravilhoso. Exemplo de uma paciente nossa. Eu estou trabalhando com ela agora, trabalhando a questão musculatura. Ela tem uma rigidez muscular muito grande. E eu estou colocando a bandagem que eu utilizo no pós, né, imediato. Eu já estou colocando ela com outra função. E ela ficou muito feliz essa semana quando eu fui fazer a medição do filtro labial e tinha aumentado. E aí, na cabeça dela, ela disse, tinha aumentado pouco, mas é pouco mesmo. Isso. E aí eu disse a ela, quando eu medi, ela ficou numa alegria, ela saiu ligando para a mãe, para o pai, na maior felicidade. Porque na cabeça dela,
ela só ia conseguir obter aquilo ali depois da cirurgia. E isso me deixa feliz, porque é mais uma pessoa que vê como que eu posso ajudar, entendeu? Como que o meu trabalho pode ajudar. E aí, pra mim, isso é fantástico. Pra mim também, porque o meu resultado da cirurgia vai ser melhor. É verdade. Né? Se você tem essa possibilidade, né, de trabalho em equipe, que você tem ali o seu limite, eu sei até onde eu posso ir com a cirurgia. E eu sei, felizmente, o que a fono pode fazer para ajudar. Então, na hora que o paciente ele vai ser operado por mim e que ele foi avaliado por você, mas a quantidade do movimento é menor, a musculatura já está trabalhada de outra maneira e, consequentemente, o pós-operatório para ele vai ser muito mais produtivo, né? Tanto no sentido de que você consegue melhorar, as pessoas gostam de ter um sorriso bonito. No fim do dia é muito isso, né? Então, parte daquele incômodo e do inconveniente, ele quando ele é abordado de uma maneira assim muito profissional, levando em conta essas possibilidades, isso é muito bacana. O que remete a um ponto que eu queria ouvir sua opinião. Historicamente, as pessoas elas trabalhavam nos seus nichos. Né? O cirurgião fazia ali o seu atendimento, eventualmente o fono dele. Chegou um momento que eles começaram a se encontrar. Né? E isso é bom. Não só o fono, não só o fono com o dentista, eu falo multiprofissional. Eu sou um fã de atuação multiprofissional. Né? Quando eu tenho um colega, estava comentando, né, com você hoje, câncer de boca, as pessoas falam sobre câncer de boca, procure qualquer profissional da saúde que pode dar uma orientação. E cada um deles vai ter algo a oferecer para você de maneira... A gente já atuou junto nisso. De maneira exata. Então, quando nós temos essa interação, né, nós podemos prover ao nosso paciente que é o que interessa, o melhor tratamento para ele. Mas como você vê ainda hoje essa interatividade entre os profissionais? Você acha que já está legal? Você acha que precisa melhorar? Qual que é a sua percepção? Aí a sua percepção, não é nada... Minha percepção é que... É porque eu sou persistente. Eu bato de frente quando... Você sabe. Eu bato de frente quando eu vejo que precisa. Não são todos os profissionais que veem a necessidade de fazer encaminhamento. Tem profissional que se acha autossuficiente. Não estou falando só do cirurgião bucomaxilo, do ortodontista, não, em si, no geral, quer dizer. Então, eu sinto falta que haja mais reconhecimento. Eu, particularmente, hoje, tenho o meu vínculo com os meus parceiros de trabalho. Eles me conhecem, sabem como eu trabalho, sabem que eu gosto de participar desde o início. Eu gosto de participar desde quando tem o planejamento. É o meu trabalho. Sim. Eu preciso saber o que vai ser movimentado. Se para muitos não interessa quantos milímetros vai ser, para frente, para trás, como eles dizem assim, para mim interessa. Para mim interessa. Então, eu quero saber o planejamento, eu preciso saber. Eu não quero pegar o paciente que foi realizada a cirurgia hoje e amanhã ou depois de 3 dias, não sei, não é o meu caso, e atender sem saber, não, ele paciente é ex-classe 2, é ex-classe 3 e pronto. Não, eu preciso saber. Então, assim... Pode falar. Eu enfatizo muito, desculpa ter interrompido, mas achei que é muito pertinente. Eu enfatizo muito esse papel da comunicação entre os envolvidos no tratamento de um determinado paciente. É muito importante, porque você consegue agregar mais informações, você consegue perceber coisas que, porventura, você não viu na sua consulta e o colega viu. Então, não se trata, eu também tenho muito cuidado de falar isso, não se trata de interferência na atividade do outro. Cada profissional, dentro da sua formação, ele tem o seu conhecimento técnico e experiência para identificar as necessidades. Mas ele não trata sozinho.
gente Concordo. tem que saber Então, o limite. se você não trata de um... sozinho, se você não trata sozinho e você reconhece, e isso é muito importante, esse reconhecimento, né? E parte do que me motivou a fazer o podcast foi isso, foi trazer essas pessoas de múltiplas áreas para deixar isso muito claro. O seu resultado pode não ser o melhor possível, né? Então, eu acho que ainda tem um espaço bom para esse tipo de comunicação, né, entre a gente, quando eu falo entre a gente, entre dentista, médico, dentista, fono e, enfim, né, pessoas que trabalham na área da saúde, cujo o objetivo é tratar bem o seu paciente. Isso é interessante, né? E a gente procura ter Eu essa sou do informação. tipo de que quando chega a noite, eu quero mandar a evolução de quem eu atendi naquele dia. Eu mando para você, eu mando para quem estiver junto comigo, com o meu paciente. Mesmo que você não veja naquele momento, mas no outro dia você vai abrir, você vai ver. Então, eu sou assim, eu sou de falar e sou de perguntar, não tenho vergonha. Quantas vezes, do mesmo jeito que quando eu estou dando aula, eu digo, pergunte, se não perguntar, nunca vai tirar a sua dúvida. Então, muitas vezes eu lhe pergunto, não tenho vergonha. Sandro, por que está acontecendo isso? Por que isso aqui está sendo normal? Eu não tenho vergonha. Chegou o meu limite e aí é onde você vai me dizer. Assim como eu faço questão também, muitas vezes quando eu estou no centro cirúrgico, muitas vezes outros colegas cirurgiões me perguntam, Tati, se colocar a bandagem desse jeito, esse corte, tem diferença? E eu acho isso legal, porque mostra realmente, eu entendo até aqui e eu entendo até aqui. Cada um tem seu limite, cada um se respeita. Eu acho que a gente tem que ter mais isso. Como eu falei, eu não tenho vergonha nenhuma, nem de perguntar, nem de conversar. Para mim, a gente só vai evoluindo e crescendo desse jeito. Só traz só soma para o nosso paciente e para o nosso trabalho. Maravilha, eu acho que isso é uma coisa bastante bacana e que a gente deve desenvolver cada vez mais. Para a gente finalizar agora, o último tópico, você tem mencionado, você tem uma carreira acadêmica também, não é? Você dá aula na universidade. E como é que qual seria a sua mensagem para esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho e que porventura veem em você alguma inspiração no trabalho que você está desenvolvendo? Recentemente foi o dia do fonoaudiólogo, essa semana passada. Eu cheguei a perguntar a alguns o que é que eles queriam, como eles queriam enxergar a fono daqui a 10 anos. E foi unânime a resposta. Eles disseram que queriam ser valorizados. E aí também minha resposta para todos foi a mesma resposta. Primeiro, se valorize e nunca deixe de estudar, porque não sai da faculdade e deixa de estudar, não. E se eles não se valorizarem, eu não falo valor financeiro. Não, valor financeiro a gente conquista depois que a gente valoriza realmente o que a gente é. Que existe a diferença do valor e preço, né? E eles são desmotivados, infelizmente. Muitos me dizem, na primeira turma que eu formei, eles me diziam muito que faziam faculdade de fonoaudiologia, mas estavam desmotivados, e ainda existem alunos assim. E eu descaracterizo tudo isso. Eu digo desmotivado porque vão ganhar pouco para eles têm isso em mente, isso é passado para eles. E aí eu já tiro isso da cabeça deles. Eu digo, não, se você for bom, for excelente no que você vai fazer, você não vai ganhar isso não. Então eles escutam e me repassam, me contam muitas coisas. E aí acaba que eu sirvo de inspiração para eles, como eles falam, porque eu não sou de ficar... eu sou mais reservada. Se lamentando também, né? Não, eu sou reservada. Eu não... Hoje em dia que tem esse Instagram que junto com o profissional, né? Assim, de vez em quando eu faço uma postagem, mas eu faço mais brincadeiras, eu acho que gosto da diversão. Mas, enfim, acaba que alguns enxergam minha realidade e eles sabem que não é a realidade que é passado para eles, que a população passa para eles, que muitas vezes a família chega e diz, o fono não vai...
ter boas condições. Quando eu fazia pós-graduação, eu escutei muita fonoaudióloga que fazia comigo, já formada de anos, diziam assim, elas diziam que estava na segunda pós, se não casar com um homem que tem dinheiro, não vai ter condições. E aí ficou na minha cabeça. Eu disse, pois eu vou mostrar que eu vou ter condições de me sustentar e ser a profissional que eu sou hoje. E isso é uma mensagem péssima, sexista, porque você tem a oportunidade hoje, né? O mercado de trabalho, ele se expande, ele é muito volátil, ele se atualiza o tempo todo. E acho que é uma questão também de como você vê, como você pensa a vida. Porque se uma pessoa termina um curso de graduação, e eu digo isso, eu não tenho medo de errar, na maioria dos cenários, você termina um curso de graduação e você hoje está parado, você não se movimenta, não tem como, mas isso é em qualquer ramo profissional, né? E a gente que lida com pessoas, né, você sabe disso, né? Os pacientes, eles não buscam apenas ali o curativo, né? Eu mesmo lá no consultório, sou dentista, o paciente passa lá 40 minutos conversando comigo, né? E outras coisas. Então, a gente tem que ter essa atenção. Hoje nós temos a possibilidade, né, muito maior de aperfeiçoamento profissional, né? Tem pessoas que estão disponíveis e dispostas a ensinar as coisas. Você tem todo não parafraseando, um universo, né, online, digital, que é rico em oportunidades e principalmente na percepção de que existe a oportunidade desde que você tenha os olhos abertos. Mas se você ficar parado de um jeito, isso aí não vai ter profissão nenhuma. Isso acontece na minha também. Imagina, odontologia hoje, em Natal, nós temos 5 cursos de odontologia. E tem um pessoal aí que está se desenvolvendo, está vibrando com a profissão, do mesmo jeito que deve ter outros que se desanimam. Isso. Então, esse não é o ponto, né? Eu acho que é importante que todo mundo possa, pelo contrário, né, olhar o seu exemplo com inspiração. Eu dou meu exemplo e eu não tenho vergonha. Inclusive, quando foi no dia, né, que eles foram comemorar, eles disseram assim, a senhora não tem vergonha de dar seu preço, né? Aí eu disse, não. O preço que eles falam financeiro, né? Eu disse, não tenho vergonha. Eu vou ter vergonha de quê? Eu estudei, eu ofereço isso aqui, eu ofereço o melhor que eu tenho agora, qual a vergonha que eu vou ter? Então, eu não tenho. Eu instigo, na verdade, eles a darem valor. Se eles não derem, aí eles não vão conseguir conquistar, não. Então, é muito bacana. Nós temos assim muitas opções, né? É vibrante você entender como funciona cada profissão, o que cada profissão pode oferecer para a sociedade como um todo, pode contribuir. E isso é muito, muito legal. Bom, Tatiana, a gente vai terminando por aqui hoje. Quero agradecer sua presença, por você ter vindo aqui falar com todos nós aqui sua experiência profissional. E não tenha dúvida que a gente vai, num momento oportuno, depois talvez debater outros assuntos que sejam mais específicos. Sim. E que também sejam de bastante curiosidade. Então, lembrando para a nossa audiência, se inscreva no canal, assine a notificação. Nós temos muito conteúdo bacana já programado aqui para lançar semanalmente. Vamos trazer assuntos de interesse, né? Mesmo para o público leigo que não tem muito entendimento da técnica, mas também falando aqui para os nossos colegas cirurgiões dentistas de assuntos que são interessantes e que têm impacto na nossa atividade profissional. Colegas de outras áreas que vão trazer aqui bastante informação e cultura geral para todos nós, nesse ambiente aqui bastante descontraído, tá? Marca a gente lá no Instagram, @Dr. José Sandro, @Odontologia Nature, e esperamos vê-los no próximo episódio. Até mais!